Bom, continuando, agora eu vou mostrar como que o professor faz, depois que ele recebe a correção do aluno, como que ele faz para corrigir. Algumas dúvidas que o aluno pode ter por exemplo, ele tem uma redação aqui para escrever, como que ele manda isso para o professor, Então, vamos supor aqui essa redação sobre engenharia genética, o aluno escreveu essa redação, a inteligência artificial já fez a correção para ele. Obviamente, aqui é uma redação de teste, então ela ainda está com alguns erros, tá? Então, lógico que a ideia é que o aluno venha aqui, corrija essa redação e tire todos os erros, Então, ele vem aqui, ele olha o que tem de errado e ele vem aqui e ele corrige, para que essa redação melhore, Conforme ele vai corrigindo, ele vai aplicando a correção de novo. Mas vamos supor que esse aluno ele já corrigiu tudo, a nota dele aqui já melhorou, ele já melhorou a introdução. Então, vamos supor que o aluno já está satisfeito, aqui com já fez toda a correção, já tirou todos os erros, Então, ele vai olhar aqui, vai, por exemplo, ver que melhorou os conectivos, enfim, ele seguiu tudo que já foi informado. Então, o aluno já está satisfeito. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que clicar aqui, ó, e enviar para o professor. Então, a partir do momento que ele envia para o professor, obviamente, essa redação ainda está com muitos erros, Mas o aluno, ele pode voltar e corrigir ou enviar essa redação ainda assim para o professor. A ideia é que o professor, ele tenha o mínimo possível, Então, essa redação, por exemplo, o professor, ele tinha solicitado para o aluno, a partir do momento que ele envia, ela sai aqui dos pendentes, porque ela foi uma redação atribuída obrigatoriamente pelo professor. Aí o professor, ele vai, nesse momento, ele acabou de receber essa redação, tá? Então, ele recebeu essa redação aqui nesse momento de engenharia genética, e aí o professor vai fazer a avaliação dele agora, para saber se o aluno, ele fez uma boa redação. Então, o professor, ele tem acesso ao texto, que ele pode ler aqui antes de ver as correções da IA, então ele pode dar aquela lida geral para ver o que ele acha, dessa redação. Depois, ele pode vir aqui, ó, em análise da introdução, ele pode fazer cada avaliação. Então, por exemplo, o que a inteligência artificial identificou aqui da introdução, da defesa de tese, da retomada ao tema, Então, o que nós fazemos aqui? Nós avaliamos cada período da introdução do aluno, trazendo o que pode ter dentro de cada período desse. Eu vou pegar uma redação que ela tem mais períodos e aí vocês têm uma ideia melhor do que acontece aqui na introdução. Voltei aqui com uma introdução que tem pelo menos 2 períodos, tá? Então, é uma redação agora que fala sobre aquecimento global. Então, aqui, o que vai acontecer? Então, dentro da análise de introdução, ele vai avaliar cada período. Então, aqui ele informa que isso é uma descrição e isso daqui foi feita uma descrição. O que seria isso? Aqui, o professor, ele pode, por exemplo, ler esse cara aqui e falar, não acho que foi uma descrição. De repente, o aluno aqui, ele fez uma citação de um livro. Então, eu posso vir aqui, ó, e editar isso, Então, a gente tem essas opções, citação, descrição, histórico, jurismo, pergunta, ou não foi identificado exatamente, tá? Então, vocês podem marcar qualquer uma dessas. Então, vamos supor, não, eu acho que isso foi uma citação. Se você quiser colocar um comentário, você pode também, e aí você salva. Então, ele vai trocar, não, isso aqui foi, o aluno fez uma citação, ele contextualizou legal, e aqui, ele fez um contexto histórico. Então, aqui é só para ajudar o aluno. O que nós fazemos também? Nós explicamos aqui para o aluno, isso daqui vai aparecer tanto para o professor como aluno. Tem uma bonequinha que ela explica como que é feita essa avaliação aqui, porque muitas vezes o aluno pode ficar com dúvida. Ó, vou colocar ela para rodar. Olá, você quer entender como avaliamos a sua introdução e principalmente como escrevê-la da melhor forma? Estamos avaliando 3 elementos em sua introdução e dentro de cada um deles você... Então, aqui, a professorinha, no caso, ela vai explicar como fazer uma boa introdução e ela vai explicar que uma boa introdução, ela deve ter
um contexto, né, uma contextualização, ela deve defender uma tese e ela deve retomar ao tema também. Nesse caso aqui, o que foi identificado, né? Por exemplo, aqui na defesa de tese, o professor ele vai avaliar cada período, assim como acontece aqui na análise de contexto. Então, eu vou clicar aqui, então, foi a nossa inteligência artificial que avaliou esse período e identificou que o aluno ele não defendeu uma tese nesse ponto. Assim como nesse segundo período, ele também acreditou que o aluno ele não começou a defender uma tese e a gente não sabe para que rumo, né, o aluno ele vai tomar nessa redação. Agora, se o professor ele lê isso daqui, o que vai ser de grande importância para nós como plataforma CRIA? Que o professor interfira caso ele não concorde, né? Porque a nossa IA ela vai aprender cada vez mais com isso, né? E ela pode errar, né, as suas correções e o professor ele pode vir aqui e discordar. Então, vamos supor, né, que o professor olha essa parte aqui e acha, não, esse aluno ele começou a defender uma tese ou nessa não, mas aqui eu já consigo saber a que rumo que o aluno está tomando. Então, o professor pode vir aqui e não concordar com a correção da IA e aí automaticamente vai aparecer aqui que ele defendeu a tese. Nessa parte aqui, ele vai trazer marcações, né, na redação, dizendo quais são as palavras que são mais aderentes ao tema. Aqui, nesse caso, foi feita uma avaliação e não foi identificado muito contexto que tem relação com o tema. Então, ele não marcou nenhuma palavra. Aqui, o professor, na verdade, ele não vai interferir, ele só vai dar uma olhadinha se ficou bem claro, né, essa questão. Aí, na competência 1, que essa já vem com nota, né? O professor ele já vai ter feito, já vai ter lido antes, o aluno provavelmente já vai ter tirado todos esses erros. Essa redação ela não vai vir assim para o professor, totalmente vermelha, né? Assim, com vários erros ortográficos. Com certeza o aluno ele vai corrigir, né? Isso daqui. Então, ele deve corrigir esses erros, então não vai vir assim para o professor. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode retirar coisas que ele não concorda. Então, vamos supor que o aluno não tirou algumas palavras porque ele acha que essa palavra ela não era uma palavra errada. Então, o professor ele pode ver aqui, por exemplo, ouvia-se, né? Ah, isso daqui não está errado. Então, realmente eu vou excluir e aí isso não deve mais aparecer como um erro. Então, ele vai, né, sair da marcação, né, o ouvia-se, ele não aparece mais aqui. Então, o professor, ele tem todo o poder de interferir, né, na redação. Então, ele pode excluir as nossas marcações, aí nós temos vários erros que são avaliados aqui pela inteligência artificial, então a gente avalia erros ortográficos, uso de nomes próprios, frases próprias, uso de gerundismo, né? Então o professor ele vai olhar, vai ver se ele concorda realmente que foi um gerundismo, ou ele vai excluir, nessa daqui eu não achei que foi, então eu vou excluir essa parte daqui, eu não achei que foi um erro. Então o professor ele pode tirar, né, esses pontos e ele pode não concordar com várias coisas, tá? Então, aqui nós temos a parte de locução verbal, que é mais uma ajuda para o professor ver, né, se o aluno está usando muitos verbos em sequência na redação, né? Então, ele consegue ter uma visão geral do que foi marcado. Obviamente, eu imagino que o aluno ele vai ter tirado a maioria desses erros e virar poucos aqui para o professor. E aí, vamos supor que o professor olhe para cá e fale, eu não acho que esse aluno ele merece só 40 pontos na competência 1. Então, isso vai ser muito importante para nós. Então, o professor ele vai vir aqui e trocar, não, eu acho que é 80, eu acho que é 120, vai lá e salva essa alteração, tá? E aí a nota do aluno ela vai alterando conforme o desejo, né, do professor. Agora, vamos supor que você identificou quando você fez uma leitura, você quer marcar algum ponto aqui nessa redação que não foi marcado dentro da competência 1. Né? Então, você quer marcar. Então, tem essa opção aqui de adicionar ponto. Quando você clica, você pode marcar uma parte do texto. Então, vamos supor que essa palavra que ela foi escrita errada. Né? Então, o nacional. Não tinha necessidade de ter esse N maiúsculo aqui. Então, ele faz parte da competência 1. Você pode escolher qualquer um desses tópicos, né, que nós já temos, ou você pode colocar qualquer um outro, né, que você queira. Então, você pode vir aqui,
e clicar em outro e pode explicar aqui, ó, que não era necessário uso de maiúsculo. Aqui o professor, ele rabisca na redação do aluno como se fosse uma redação normal, uma folha normal. Isso é bem bacana, né? Então, o professor, ele consegue fazer isso, ó. Então, vai aparecer aqui, para o aluno vai aparecer pintado e também aparece o textinho que o professor escreveu aqui. Então, isso é bem bacana. Então, você não precisa ficar só entre as correções que nós fizemos. Você pode adicionar em todas as competências, né? Então, dentro da competência 2, é avaliada a classificação textual, fuga ao tema, uso de primeira pessoa, similaridade semântica, e aí aqui também, né, essa redação eu já fiz uns testes com elas e eu já adicionei alguns pontos também. Dentro da classificação textual, aqui você vai colocar no geral se você concorda, por exemplo, com a IA, que a tese, em geral, aqui está em falta nessa redação. Ou você clica aqui em não concordar, né, e aí você fala, não, eu acho que está presente sim, então eu discordo da IA. Né? A argumentação, concorda ou não concorda? O aluno interviu, né, lá na conclusão, concorda ou não concordo? Por quê? Aqui são os pontos principais para dizer se o aluno ele cumpriu a redação dissertativa argumentativa. E a nossa bonequinha aqui também vai Uma das explicar avaliações isso para o aluno, né? Então ela vai explicar, o aluno ele já vai saber disso anteriormente. Então peçam para o aluno sempre fazer a leitura para que escutar a bonequinha aqui para ele não ter dúvida. Aqui nós trazemos também uma probabilidade da redação ter ou não fugido ao tema, mas vamos supor que você lê e você também não concorda com a IA, você pode trocar isso daqui. A gente traz marcações de uso de primeira pessoa, que você pode tirar se você não concordar. A gente traz aquelas palavras que estão mais aderentes, né, à temática. Que foi identificado também pela IA. Aqui foi só algumas marcações que eu mesma tinha colocado. Dentro da competência 3, nós avaliamos cópia, esse plágio aqui não é o plágio da internet, tá? É a cópia do texto motivador. Nós avaliamos o uso de clichês, né, dentro da redação, então nós vamos fazer algumas marcações aqui de clichês. Vamos supor, esse ultimamente aqui, ele não tá fazendo papel de clichê, então você pode vir aqui e excluir, né, esse ultimamente aqui da correção, uso de ditados populares, que não é legal, se o aluno fez generalização, vai aparecer, uso de redundância, né, nós fazemos algumas marcações, se tiver indícios de opinião política, também nós identificamos aqui na competência 3. Dentro da competência 4, aqui, na verdade, não vai haver interferência, porque a gente só mostra para o professor se o aluno foi bem eclético no uso de conectivos, né? O aluno ele tem que utilizar vários tipos de conectivos diferentes, então nós mostramos aqui, nós mostramos a quantidade de palavras repetidas, que não aconteceu nesse caso, né? Ou já foi excluída pelos alunos, a repetição de artigos e preposições, nessa aqui é só ponto de atenção mesmo, né, para ver se o professor ele poderia colocar alguma recomendação. Então, vamos supor que eu quero recomendar algo, depois de ter lido aqui, por exemplo, dos conectivos, então eu posso adicionar um ponto, né, eu posso adicionar aqui, por exemplo, na introdução, aqui da competência 4, né, eu posso colocar aqui um outro e posso colocar aqui, por exemplo, que o aluno deveria... poderia ter utilizado conectivos como, aí vai lá, X, Y, Z. Então, você vai dar sugestões e vai pintar aqui a redação do aluno. Então, ele vai marcar o parágrafo inteiro e o aluno vai ler aqui o texto que o professor colocou, tá? Então, você pode interferir em todos os momentos, rabiscar de fato a redação do aluno da forma que você achar inconveniente. Na competência 5, a gente tenta trazer alguns termos impróprios que podem ter sido utilizados. Nós avaliamos se essa redação, ela houve ou não uma intervenção, né? Então, aqui no caso, você pode trocar, né, essa avaliação. Então, se você acha que ela foi satisfatória, que ela tá mais ou menos, né, insuficiente, ou se ela tá totalmente inexistente. Então, nós temos esses 3 pontos, e aí ela vai trazer, aqui no caso eu já tinha feito uma alteração pelo professor, mas eu posso trocar, por exemplo, aqui para insuficiente,
né? Então, o professor ele pode trocar isso daqui e também, se ele quiser comentar, ele pode adicionar um ponto como em todas as outras competências, tá? Terminando, aqui você pode alterar a nota de todas, né? Então, vamos supor, eu quero trocar aqui para 120, você pode trocar a nota de todas as competências. Então, vamos supor que você vai aqui, trocou na 2, aqui eu acho que o aluno merecia 160. Então, você pode ir trocando, né, essas notas aqui, e depois, aqui na hora de finalizar, ele vai mostrar a nota total, que ficou com a sua interferência. Anteriormente, ó, você consegue visualizar aqui, que foi a nota da IA, e, por exemplo, depois que o professor finalizou, o professor aumentou um pouquinho a nota aqui para o aluno. Você também pode colocar um outro comentário aqui ou mandar um áudio, né? Então, você pode falar, que eu estou falando, nesse momento esse áudio está sendo gravado e ele vai ser enviado para o aluno, né? Então, aí aqui eu parei a minha gravação, você pode escutar, Então, você pode falar como ficou o seu áudio, que eu tô falando. E você pode apagar se você não gostou, tá? Então, fez aqui o comentário que você desejava para o aluno, é só publicar. Na hora que você publica, o aluno ele vai receber a notificação de que essa redação ela já foi corrigida, né? Então, o aluno ele vai receber, né, aqui que o professor corrigiu, ó. Tá vendo? O professor corrigiu a redação, não era essa. Deixa eu achar aqui, ó. Acho que estava essa redação. Aqui, ó, aquecimento global, 560 pontos. Então, o professor, ele fez, né, a correção, o aluno, ele também recebe uma notificação, aqui, ó, data 17/5, então, ele vai ver aqui que teve uma notificação nova, né, então, o aluno, ele tem acesso a isso, né, e aí ele vai conseguir visualizar agora a correção do professor, vê o comentário do professor, escuta o áudio do professor e vê as marcações que ele fez, tá bom? Então, essa é a ideia, utilizar a inteligência. O professor ele já recebe uma redação pré-corrigida pela IA, com a maioria dos erros já retirados pelo aluno, e aí consegue fazer, né, pintar essa redação e mandar para o aluno, e a ideia é que com a sua interferência dentro aqui da nossa redação, a gente consiga melhorar cada vez mais nas nossas correções, tá bom? Até a próxima.